Graça e paz, irmãos queridos. Dia chuvoso, né? Mas tem alguém abanando, não tem, é porque não está ligado. Tá ligado? Hein? Tá fraco, né? Tá bom? Ah, é assim. Não dá para agradar a todos. O povo no deserto tinha maná todo dia, de graça. E eles lembravam das cebolas e dos pepinos do Egito, que custava caro. Hoje nós temos muitas pessoas viajando, estejam orando por eles. Estrada nesse país, primeiro, esburacadas, pagando caro. Pedagiada, eu não tenho compromisso com ninguém e talvez não saia para ninguém, mas que caísse nos ouvidos das autoridades. Uma turma de fazer buraco no bolso da gente e deixar na estrada. É um absurdo esse negócio de pedágio numas estradas que não tem duplicação. Tem um pedágio aqui que se paga R$12 aqui no Paraná. É um absurdo um negócio desse, uma estradinha dessa grossura. E esburacada. Mas a gente deve fazer umas críticas também. Não é só o Hugo Chávez, não. É aos do Brasil também. E não tem a mínima consideração pelo povo. Depois a quantidade de carro que está nas estradas. Um casal de irmãos nossos viajou daqui saiu de manhã cedo para chegar em Bombinha, não, Camboriú. Chegou lá 8 horas da noite. Mais de 12 horas de viagem para fazer um pedacinho desse tamanho assim, porque tem carro demais. Então, o Senhor guarda o teu povo espalhado nessas estradas terríveis. Meu Deus, dá-nos graças para enxergar Jesus. Concorda com isso? Você está com o boletim aí na mão? O filho nada pode fazer de si mesmo. Que frase estranha é essa, não? O filho nada pode fazer de si mesmo. Não foi Cristo quem disse certa vez: eu e o Pai somos um? Foi ou não foi? Eu e o Pai temos a mesma identidade. Mas aqui, ele afirma algo muito estranho. O filho nada pode fazer de si mesmo. Como? Ele não é igual ao Pai? Eu e o Pai somos um. Como não pode fazer nada de si mesmo? O que significa essa impotência? O que isso quer dizer? Algum enigma nas entrelinhas? Vamos dar uma olhada. Cristo é o Messias. O Filho do Pai. Gerado eternamente do Pai. Gerado e não criado. Eu estou rezando o credo apostólico. A segunda pessoa da Trindade. Deus de deuses. Deus eterno de eternidade a eternidade. Embora ele tenha se encarnado no Jesus histórico
o carpinteiro de Nazaré. Cristo Jesus é a versão de Deus encadernada numa pele humana. Cristo é totalmente Deus. Jesus é inteiramente homem. Duas naturezas, uma só pessoa. Esse se chama o mistério da união hipostática. Quando duas naturezas diferentes se interagem numa só pessoa. Totalmente Deus e totalmente homem. Mas para Jesus é a natureza humana, Cristo é a natureza divina. Mas para Jesus, viver como um ser humano de verdade, como um Omar, ou um Glênio, ou um Márcio, para Jesus viver como um homem de verdade, Cristo teve que se esvaziar da sua absoluteidade. O que é essa palavra? Ele teve que se esvaziar da sua glória absoluta de Deus, sem contudo perder a essência da sua divindade. Ele não deixou de ser 100% Deus. Todavia, não se manifestava 100% em sua plenitude. Dá para entender ou não? Qual é o tamanho do Oceano Atlântico? Não é o maior. O maior é o Pacífico. Vamos pegar o Oceano Pacífico. Qual é o tamanho do Oceano Pacífico? É grande ou não? É grande. Uma banheira cheia da água do Oceano Pacífico é o Oceano Pacífico na sua plenitude? Não. Mas é o Oceano Pacífico em sua essência? É. Então, a kenosis, o esvaziamento de Deus, não significa a perda da sua essência divina. Significa que ele se autolimitou para poder se revelar a nós. As suas duas naturezas, divina e humana, permaneciam juntas, unidas, numa mesma pessoa. Porém, Jesus viveu aqui na Terra como ser humano, 100% homem. Jesus foi de fato um homem que viveu inteiramente pela fé em Deus Pai. Deixa eu dizer uma coisa. Tem umas histórias que são criadas no imaginário. E quando Jesus era menino, quando ele brincava, ele fazia bonequinhos ou fazia bichinhos de barro. Isso é invenção de mente da Idade Média.
Ele fazia pombinha, aí soprava assim, e a pombinha saía voando. Essas ideias eram as ideias de gente que não consegue, porque nenhum de nós consegue, compreender como a divindade conviveu 33 anos e meio dentro da humanidade finita de um homem, sem se manifestar como divindade, como ele fez, Javé Elohim fez, no dia que ele pegou um barro, um caulim, e formou um ser e soprou nas narinas o fôlego das vidas. E o homem se tornou alma vivente. Naquele momento, ele era o Cristo, Javé Elohim. Mas agora ele é Jesus, o Cristo Jesus, homem. Ele nunca usou os seus próprios poderes para fazer nenhum milagre, os próprios poderes da sua divindade, da sua própria divindade. Porque senão ele não teria dito, eu nada posso fazer de mim mesmo. Jesus foi um homem que viveu aqui na terra 100% pela fé no Pai. Apesar de sua natureza divina residir intimamente com a humana, Jesus de Nazaré jamais dependeu de sua divindade pessoal para realizar o seu ministério terreno. Foi ele mesmo quem assegurou isto. Vamos ler juntos esse texto de João capítulo 5, verso 19. Juntos. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Tá certo ou não? Você concorda com isso? Que ele não fez nada de moto própria. Não é de moto próprio, não. Ele não veio com a moto por conta dele, ele veio com a moto alugada. Ele veio na moto do Pai. Ele não fez nada por si mesmo. Tudo quanto o Pai fizer, o Filho também fará. Parece bem clara essa afirmação. As realizações de Jesus no mundo da matéria eram cópias do que ele via Deus Pai realizar no plano espiritual. Jesus não foi um sujeito solitário e independente que montou um projeto por conta própria. Ele viveu o tempo todo aqui por meio de uma visão do invisível, que a Escritura denomina de fé. Fé é uma categoria dos tridimensionais. O que é tridimensional? O que é um tridimensional? Eu disse que daqui para frente eu vou ser absolutamente professoral e bem repetitivo e até compreender. Porque a minha visão nesses 40 anos de ministério é que 90% escuta e 10% ouve. O que é um tridimensional? Não. Tridimensional é todo ser material. Tudo que é de matéria.
vive em 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Nós temos 3 dimensões. Esse copo tem 3 dimensões. Quais são as dimensões dele? A altura, o comprimento, a largura. Eu só posso ver se ele estiver em 3 dimensões. Se ele não estiver na 3ª dimensão, eu não posso ver. Muita gente vê hoje em 4ª dimensão, aqueles óculos, aquele negócio, mas aí é outro processo. 4ª dimensão, 5ª dimensão, 6ª dimensão, 7ª dimensão, 8ª dimensão, 100ª dimensão, 50ª, 100ª dimensão. Não foi isso, doutor Júlio? Que os cientistas chegaram à conclusão? 500 dimensões no universo. Só posso ver através de um outro elemento, que não é o físico. A fé é o canal de um ser na 3ª dimensão, vendo na 4ª, na 5ª, na 6ª. Ele não pode ver sem este elemento fé. E Jesus foi uma pessoa que viveu da fé, pela fé, por fé, todo o tempo. Durante o seu ministério neste mundo, Jesus dependeu totalmente da suficiência do seu Pai. Tudo o que ele realizou aqui na terra antes da cruz foi tão somente vendo pela fé o que o seu Pai fazia. Ele realizava na terra pela fé o que via seu Pai realizar no céu, numa outra dimensão. Parêntese. Nenhum bebê que nasce neste mundo nasce portando fé. Todos nós nascemos neste mundo incrédulos, dominados pelo pecado. Nós não temos fé de nós mesmos. Dentro do parêntese, a fé, ela vem, ela surge pelo ouvir da palavra de Deus. Assim como a minha visibilidade só existe quando existe luz, sem a luz do sol, não existiria luz na terra. Sem a luz na terra, eu não poderia ver, ainda que tivesse olhos perfeitos. Existem peixes que vivem nas regiões abissais, em profundidades de mais de 1.500 metros, onde não há luz. Eles têm olhos, mas eles não têm visão. Porque em outras épocas eles viveram em regiões mais altas e eles tinham luz nos olhos. Eles perderam a função de visibilidade, ainda que não tenham perdido o aparelho visual, os olhos. Eles não veem. Sem luz não há visibilidade. Sem a palavra de Deus não há fé. A fé decorre da palavra de Deus. E Jesus é a palavra de Deus encarnada. Portanto, Jesus é o autor
e o executivo da fé. E ele viveu da fé, pela fé, por fé, e ele gera fé naquele que é incrédulo nele, mas que por uma razão, fora da razão, ele escolheu para que ele recebesse esta fé que é dom de Deus. É por essa razão que a Escritura diz a seu respeito, isto é, a respeito de Jesus. Jesus, presta atenção, Jesus, e não o Cristo, é o autor e ao mesmo tempo o consumador da fé. Jesus estava na terceira dimensão. E ele viveu pela fé. E ele é o autor. E ele é o consumador da fé. Ou seja, a fé deve ser vista com a visão de alguém que está na terceira dimensão, vendo algo invisível em outra dimensão além desta. De modo claro. É neste caso, Jesus foi esse alguém que a experimentou em sua plena realidade. Eu vou dizer o seguinte: a fé é loucura. Assim como certas doenças mentais podem fazer com que as pessoas vejam coisas que eles não estão vendo. Só que essa visão que eles estão tendo é decorrente de defeitos da sinapse nervosa. Faltou algum elemento. E essa loucura da fé é a loucura do plano espiritual. E você pode dizer quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, eu não sei qual é a dimensão. Eu posso dizer para você que, segundo a minha Bíblia, que me dá fé para crer nisso, dentro desta sala tem mais anjo do que gente. Porque hoje está faltando muita gente e tem muito anjo aqui. Eu uma vez estava pregando aqui, quando eu saí dali, ia descendo, uma senhora chegou para mim, eu vi 2 anjos ao seu lado. Um de branco e um outro de prata, vestido de prata. Eu digo, só 2? Você está com a vista curta. Eu tenho um bocado deles aqui. Depois vocês vão ler a Bíblia com mais interesse. Tem uma turma que fala do anjo da guarda, mas existe sim. E fala de legiões de anjos. Uma legião tem 6.600 anjos. Tem anjo aqui para dar, para valer. Ainda tem mais. Tem anjo de Deus e tem anjo caído e tem demônio aqui dentro dessa sala. Está cheio de demônio. Inclusive, eles têm um trabalho muito importante, que é impedir que a palavra de Deus chegue no seu coração. A semente da palavra cai, mas o diabo vem com seus demônios e roubam a semente. Isso foi Jesus quem disse. Todo dia eu trombo com demônio. Aonde eu ando tem demônio. Por quê? O mundo jaz no maligno. Não diz a Bíblia? Tem uma rede de demônio aqui que faz até gosto. Agora, não me venha com essas histórias para cá, que porque eu não vejo, eu não creio. É verdade, ninguém crê no que não vê. Não, isso é ciência. Durante milênios, a humanidade acreditava que, inclusive, doença vinha por meio da água. Por que francês não toma banho até hoje? É ruim de banho. Porque na Idade Média,
A doença vinha no banho. Mas depois que Pasteur, com o microscópio, descobriu que o problema não era na água em si, mas era nos micróbios, nas bactérias, nos vírus invisíveis. Teve um médico na Inglaterra, você sabe que os médicos naquele tempo não vestiam branco, vestiam preto. E um médico, para ser bom médico, ele, depois de fazer uma cirurgia, não tinha luva. Quanto mais passasse a mão em cima daquela roupa preta, daquele terno preto, mais besuntado ficava, mais excelente era o médico. E quando aquele médico descobriu isso, e é no livro A História da Cirurgia, dos cirurgiões, ele conta essa história, quando ele descobriu que 100% das mulheres que vinham para o hospital dele ter criança, que não era parto normal, morria. Ele descobriu que elas morriam por causa dele. Ele se jogou debaixo de um trem e morreu. Por quê? Nunca tinha se visto. Que a mão suja, infecção hospitalar acontece porque a enfermeira, o enfermeiro, o médico sai de um paciente aqui e tem um outro aqui, e antes dele passar daqui para cá, ele tem que lavar a mão. E às vezes não corre, não lava, e pega aqui e passa para cá. E ele viaja. Agora, a fé vai ver no plano invisível aquilo que no plano visível nós não conseguimos ver. Eu, por exemplo, eu digo, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Em que base você diz isso? Na palavra de Deus. Você vê isso? Não. Você sente isso? Não. Você entende isso? Não. Você crê nisso? Creio. Como foi que você creu nisso? Milagre. Você explica isso? Não. Uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu queria que o senhor fosse pregar para a minha família. Pregar o quê? A nossa morte com Cristo. Prega você. Mas pastor, eu não sei explicar, e quem foi que disse que eu sei? Você está querendo dizer que meus argumentos são melhores do que os seus? Não, é para você confessar a sua experiência. Mas o senhor sabe que santo de casa não faz milagre. Pois é. Isso é uma conversa que dizem. Jesus Cristo, os irmãos dele não creram nele, até ele morrer e ressuscitar. Mas na morte e ressurreição acabaram todos crendo nele. E 2 deles escreveram 2 cartas. Tiago e João. Eram irmãos de Jesus. Aqueles incrédulos que se tornaram crentes. Então, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Vem pelas Escrituras. É Jesus e não o Cristo, que é o autor da fé. Jesus e não Cristo. Entenda isso aqui. Agora, por outro lado, a mesma Escritura também diz que eu estou crucificado com Cristo. E não com Jesus histórico. Apesar de ter sido o homem Jesus, o Galileu, aquele que foi crucificado. Por que essas divisões? Por que tantas minúcias? Parece que nós estamos querendo rachar cabelo, o cabelo já é fino. Não. É importante entender a ação das duas naturezas, uma vez que há pontos salientes da redenção que precisam ser bem definidos pelos 2 lados. O lado divino e o lado humano. Só um Deus homem poderia salvar a humanidade da teomania. Você sabe o que é teomania? O
que é teomania? O que é teó? Teó. Deus. E o que é mania? Ninguém sabe o que é mania? Todo mundo aqui é maníaco. Todo mundo aqui tem mania. E ninguém sabe o que é mania? O que é mania? Hein? Mania é loucura. Tem gente que tem mania as mais absurdas. É a loucura da mente não poder compreender. Todo mundo. Teomania é a seguinte: eu tenho mania em ser como Deus. Essa teomania pode vir através do conhecimento. Essa teomania pode vir através do dinheiro. Essa teomania pode vir através da força. Essa teomania pode vir através da persuasão. Eu quero ser como Deus. Autossuficiente, onipotente. Então aqui nós temos que esse homem, Deus homem, poderia salvar a humanidade de sua teomania, isto é, do seu desejo arrogante de ser como Deus. Era preciso que Deus se tornasse homem, a fim de libertar o ser humano de sua mania de autonomia, autoritarismo, autocontrole e uma gama incontável de outros autos que nos autorizam a promover a autossuficiência. É alto demais que é dar até automóvel. Nós queremos fazer por nossa própria conta, e aí vai. Jesus, por exemplo, foi 100% dependente do Pai. Ele viveu aqui totalmente pela fé. Mas houve um dia em que a sua vontade humana foi rendida por inteiro ao Pai no Getsemane, para que o plano da redenção projetado antes da criação se cumprisse nele. Agora deixa eu pegar aqui a palavra Getsemane. O que significa essa palavra? Essa palavra significa prensa de fazer azeite. Vocês se lembram que Jesus orou 3 vezes ali, no Getsemane? E que você faz a prensa na azeitona 3 vezes para tirar azeite? O primeiro azeite, o extra virgem, era usado somente para as cerimônias de coroação, para a medicina. O azeite extra virgem. O azeite virgem é a segunda prensa. Ele era usado para a alimentação. E o terceiro azeite é usado para a iluminação. Como nós somos corpo, alma e espírito, Jesus foi prensado na sua vontade humana até render-se totalmente ao Pai em estado de dependência de fé absoluta. Ele foi moído, sobrou só o bagaço. Naquele instante daquela oração no Getsemane, ele suou sangue. Foi a primeira vez que surgiu o sangue em Jesus. Jesus sangrou 7 vezes. Porque o sumo sacerdote tinha que espargir o sangue sobre os móveis de purificação 7 vezes. E ele, como sumo sacerdote e como o cordeiro do propiciatório, teve que sangrar 7 vezes. O primeiro sangramento foi no Getsemane, o segundo foi quando ele recebeu a coroa, ou melhor, os chicotes, o terceiro quando ele recebeu a coroa, o quarto e o quinto quando ele recebeu
o furo nas mãos, o sexto quando ele recebeu nos pés, os pés estavam juntos, e o sétimo quando ele foi furado do lado e saiu o último sangue e a água, e ali cumpriu-se o sacrifício eterno, o cordeiro que tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Era preciso um Deus homem para tirar isto do homem, essa teomania. Esse momento foi o momento de crise. Essa foi uma crise crucial de sua existência, quando ele suou sangue até que se entregou por completo e voluntariamente à vontade do Pai, tornando-se daí para frente identificado em sua natureza divina com a plenitude do Pai, para a reconciliação da obra redentora, pois não podemos esquecer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por favor, entendam isto. Deus, o Pai, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Eu vou dar um pequeno outro parêntese aqui. Deus não estava lá nos arcanos e Jesus estava cá nos buracos da terra, separados, não. Eles estavam unidos no Cristo, porque ele rendeu toda a vontade. Olha bem, essa foi quando a Escritura diz que Deus estava em Cristo, não temos opção em pensar de outra maneira, senão que a Trindade estava reunida nele. Com esta frase, Paulo não está de modo algum afirmando o óbvio: Cristo é Deus, mas que Deus estava em Cristo. Na cruz do Calvário, nós não vemos apenas Jesus, o ser humano, sendo crucificado para aplacar a indignação de um Deus irado que exige justiça a todo custo. Nós vemos, sim, a própria divindade sendo crucificada por amor. A divindade é coletiva e relacional, e a sua essência é o amor apaixonado que se manifesta na redenção do indigno pecador. Deixa eu fazer isso, porque o tempo é curto e eu tenho que correr. Mas é o seguinte. Existe uma tese que é chamada tese da aplacação da ira de Deus. E quando o homem pecou, o Pai ficou irado com o homem. E que agora Jesus se encarnou para aplacar a ira de Deus e satisfazer a justiça de Deus e, deste modo, nos reconciliar com Ele. Essa tese tem sido sustentada por muitos séculos. Ela tem parte de verdade, mas ela subtrai a essência da natureza divina. A essência da natureza divina é o amor. E a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi o amor quem patrocinou a vinda de Cristo a este mundo, não foi a justiça. Lógico que a justiça está envolvida nisto, mas é o amor de Deus, porque Deus ama os seus, aqueles a quem Ele, na sua inteira graça, os elegeu antes da fundação do mundo, para torná-los filhos. E nesse processo da redenção, nós temos aí algo muito interessante. A coletividade divina estava junta. Não há dúvida que o sacrifício de Cristo Jesus, preste atenção à primeira palavra, Cristo, Deus, Jesus, homem, o Deus encarnado, engloba muito mais pessoas
do que nos nossos olhos carnais costumam enxergar. No tribunal da redenção você pode chamar isso de cruz. No tribunal da redenção se reuniu de modo efetivo tanto a Trindade divina como a humanidade encarnada em Cristo Jesus. Vemos no sacrifício do Gólgota, agora mudou a palavra. O Gólgota, ou a caveira, é o montinho de terra que sobrou do corte do Moriá. O Monte Moriá foi o monte onde Abrão ofereceu Isaque, onde Davi viu o anjo do Senhor e ele comprou aquele monte para construir o templo. Templo este que Deus nunca pediu. É uma permissão. Esse templo, na verdade, foi um atraso na história da revelação do povo de Deus. Tanto é que Deus destruiu 3 vezes esse templo. Mas os homens gostam de construir essas coisas. Porque o templo de Deus não é feito por mãos humanas. O templo de Deus é a reunião do seu povo. É a Nova Jerusalém, que é chamada de congregação dos santos. Agora, nós temos um monte lá, Moriá. Salomão, para construir o monte, cortou o monte, para que os inimigos não viessem pelo fundo, tirou as pedras do monte para construir o templo e deixou um pedacinho do lado. Este pedacinho do lado, que é o Calvário, ou Caveira, ou Gólgota, que é a pedra que os construtores rejeitaram. Esta pedra se tornou a pedra de esquina, a pedra da construção do templo de Deus, que é a igreja. Porque é de lá que vem o sangue e a cruz e a aliança eterna de Deus. Deus não tem nada fora. Foi debaixo do Calvário que eles, no tempo do... entre o ano 606 e o ano 586 a.C., quando Nabucodonosor tomou a cidade de Jerusalém, a arca escafedeu-se, sumiu. Mas ela foi guardada, não escondida, foi guardada em um local que ficou debaixo do Calvário. E no dia em que Jesus morreu na cruz, houve um episódio que a Bíblia relata assim de passagem. O véu do templo se rasgou, e houve um terremoto, e a rocha fendeu-se. Uau! Para que fendeu a rocha? Para que o sangue daquele que não tinha pecado, e portanto não coagulava-se, caísse sobre a tampa do propiciatório que estava embaixo, e houvesse o testemunho eterno de uma eterna redenção. Está lá, até hoje ninguém pode mexer, porque para pegar a arca debaixo do Calvário, tem que entrar do jeito que Deus havia estabelecido. Tem que ser da família de Levi, da tribo dos Coraitas. E onde está essa tribo? Sumiu? Desapareceu no ano 720? Não desapareceu, não. Está entre os curdos. Por isso que aquela guerra no Irã está entre Irã e Turquia. E lá eles estão buscando através do DNA. Como é que eles foram achar no DNA? Nos sepulcros dos coraitas que estão lá em Jerusalém, lá na Palestina.
Achou. Ciência havia de se multiplicar e agora estão indo atrás dos meninos para eles irem buscar a arca lá dentro, porque vai ser por meio deles. Não pode ser por carro de boi, como Davi quis fazer. Mas aí eu estou dizendo assim, porque pouca gente sabe o que é Bíblia, ninguém lê Bíblia, né? Isso está no livro de Samuel, Crônicas e Reis. Quando vocês tiverem tempo para ler, leiam Bíblia, em vez de ficar vendo novela da Rede Globo. Vão ganhar muito mais. Então, vemos no Gólgota uma obra coletiva, compartilhada, mas inseparável. Há ainda movimentos muito atraentes dentro daquela obra. Uma hora vemos o Filho de Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem falou isso aqui não foi Jesus, foi Cristo. É um pedido do Filho do Pai que está na cena. O Pai está na cena. O Pai está na cena. Outra hora vemos o Filho do Homem bradar: Deus meu, por que me viraste as costas? Aqui não foi Cristo, foi Jesus. Aqui é a humanidade separada pelo pecado, clamando misericórdia. Assim, os diálogos da cruz continuam alternando-se. No momento, Cristo responde ao ladrão penitente: hoje estarás comigo no paraíso. No outro instante, Jesus humanamente clama na sua agonia de secura: tenho sede. Deus não tem sede. Precisamos aprender a discernir os sotaques e os timbres das vozes. Há diferenças nas duas naturezas e o conteúdo de cada sentença expressa, ora, a divindade falando, ora, a humanidade de Cristo Jesus se manifestando no drama da redenção. As interlocuções cruciais continuam. Cristo agora tem uma palavra de amor para formatar o modelo da nova humanidade que está sendo projetada sobre os efeitos da obra da cruz. Mãe, aí está teu filho. Filho, olha aí tua mãe. Ele fala para João. Ele vira-se para Maria, que eram os mais próximos da cruz. Maria e João, Salomé, a outra Maria, irmã de Maria. E ele diz: mãe, aí está teu filho. Filho, olha aí a tua mãe. Fica claro que de agora em diante, na casa de Abba é pai, que é a palavra que Jesus veio revelar a este mundo. Os vínculos que se unem às pessoas não são mais os laços sanguíneos de parentesco. O amor da Trindade é a única forma relacional da família de Deus. Não é mais o sangue. Você se lembra que uma vez procuraram por Jesus e quando chegaram disseram para ele assim, estava uma multidão: tua mãe e teus irmãos estão aí procurando por ti. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Relacionamento de parentesco é minimizado pelo relacionamento de amor fraternal gerado por Cristo na cruz. Deus e o homem sem pecado, Jesus, numa mesma pessoa, continuam realizando uma obra sem defeitos na cruz. No final desse drama cósmico da redenção, ouvimos ainda dois sotaques no ar. Cristo, o Filho de Deus, vira-se para o Pai e diz: está consumado. E o Pai, que estava nele satisfeito com a obra suficiente do seu Filho, sorri em seu ser. Essa expressão aqui é do Brennan Manning. O Pai diz: estou satisfeito, meu filho. E eu estou satisfeito com você. E com todos aqueles a quem você conquistou.
Então Jesus, o homem, não o Cristo, o homem, na estaca, como o precursor de uma nova família, clama pela primeira vez, Pai. Foi a primeira vez que Jesus clamou Pai. Não o Cristo. E acrescenta, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito do homem. E tendo dito isto, expirou. Chegamos aqui ao fim da obra do Filho, que foi compartilhada com os outros membros da Trindade em benefício do universo em colapso. Essa redenção não envolve só o ser humano, mas todo o universo que está em colapso de entropia, de morte, de destruição, de envelhecimento. Todos os milagres de Jesus foram realizados pela fé na onipotência do Pai. Mas na cruz, as duas naturezas se fundem num processo dinâmico, embora não se confundam em seus papéis muito específicos e detalhados para redimir do cativeiro a raça caída. Jesus, o Filho do homem, o homem sem pecado, derramou seu sangue puro para a propiciação dos pecados dos pecadores impuros, enquanto Cristo, o Filho de Deus, assumiu em sua justiça imaculada a crucificação do velho Adão, para deste modo sermos feitos filhos do Pai através da vida ressurreta de Cristo Jesus. De Jesus Cristo. Cristo Jesus é até a cruz. Cristo Jesus até a cruz. Da cruz para frente é Jesus Cristo. Mudou o que, Glênio? Mudou tudo. Cristo Jesus é o Deus que se encarna. Jesus Cristo é um homem exaltado. Eu não tenho mais na Trindade 3 pessoas no nível tridimensional, quadridimensional ou quindimensional, ou sei lá que dimensão eles estão lá. Eu tenho 2 pessoas no espírito e uma pessoa em carne. Forever and ever. Amen. Jesus é um homem ressuscitado. Jesus Cristo está lá nos céus, numa dimensão onde ele pode entrar e sair, ele pode subir e descer, nesta dimensão como homem para sempre, sem sangue, mas carne e osso. Isso a Bíblia explica. Se você também não quer ler toda a Bíblia, leia o livro A Tumba de Adão, que tem umas explicações sobre este assunto de termos o Cristo lá. Repetindo para ficar bem firme, o sangue do Filho do homem, que viveu na terra pela fé, sem qualquer pecado, é o preço para a expiação dos pecados daqueles que pela fé no Senhor Jesus creram nele, com a fé do próprio Jesus dado por ele. De quem é a fé que você tem? É dele. Porque a sua Bíblia diz que é dele, por meio dele, depois nós vamos ver isso, e para ele que são todas as coisas. Você e eu estávamos mortos em delitos e pecados, e fomos alcançados. É por isso, meus irmãos, posso descer aqui? É por isso que não tem apelo na Bíblia. Essa apelação que pastor faz, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Isso não existe na Bíblia. Porque não é você que escolhe, é Deus que escolheu você. Você não tinha fé. Você não tinha vida espiritual, você estava morto em delitos e pecados. Você crê nisso ou não?
É o humanismo que criou essa história de você botar, olha, agora você vem aqui à frente e você vai decidir. Decidir na Rede Globo. Você decide lá quem bota no paredão ou não. Aqui não, aqui é Cristo que decide. E se você tem algum gosto, algum desejo, alguma busca por Cristo, saiba que foi Cristo que colocou isso em você. Não tem livre-arbítrio. Só quem teve livre-arbítrio foi Adão e Eva e Jesus. Porque todos nós nascemos escravos do pecado. Não me venha dizer que o sujeito que nasce nesse mundo tem condições de crer em Jesus Cristo se não for um milagre. Não bota nas costas desse miserável, não. E se ele for para o inferno, tem que ir contente. Eu gosto mais do pecador decidido do que esses fingidos. E pelo menos ele vai para o inferno feliz de ter vivido aqui na terra como desgraçado. Quando eu olho para a cruz histórica, eu vejo o homem Jesus ali crucificado. Quando pelo Espírito Santo eu contemplo aquela obra através da fé, isto é, a fé que vem por meio de Jesus, eu mesmo me vejo ali crucificado com Cristo. Com Cristo. Esse é o grande milagre da revelação que me faz ver, pela fé na palavra, a minha morte para o pecado com Cristo. Ninguém pode fazer isso para outras pessoas, isso só o Espírito Santo pode fazer. Como Jesus nada podia fazer de si mesmo, senão o que o Pai via o Pai fazer, nós também nada podemos crer por nós mesmos. Não podemos crer que já fomos crucificados com Cristo, a não ser pela fé do próprio Jesus, que nos é dada pela graça de Cristo. A Escritura nos informa que a vida cristã se resume em 3 preposições. Dele, por ele, para ele. Tudo começa com a proclamação da palavra de Cristo que nos vivifica. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é o Pai. Isto vem dele. É o próprio Cristo que nos dá a vida. Com a sua vida vem a sua fé, gerando em nós confiança e o arrependimento patrocinados por sua bondade. É a bondade de Deus que nos traz o arrependimento. Eu estava lendo um desses pregadores que bota o homem para crer, e ele diz assim: quando você se arrepender dos seus pecados, Deus vai perdoar os seus pecados. Eu digo, safado, mentiroso. Porque Deus me perdoou dos meus pecados, eu me arrependo por sua graça. Eu não me arrependo eu me arrependo por quê? Por isso eu não tenho outra coisa a fazer senão agradecer, gratidão, dar glórias e glórias àquele que fez tudo para quem nada merece. Cristo, como o Filho nada podia fazer de si mesmo, nós também nada podemos fazer por nós mesmos. É necessário que nos sentemos à mesa do banquete e desfrutemos da sua graça. Nós somos os Mefibosetes, convidados por Davi. Você sabe quem é Mefibosete? Deixa eu ver quem é alguém que sabe. Sabe? É aquele manquinho. Mas ele não era só manquinho, não. Dá uma lida bem com o texto na Bíblia. Ele era um descendente, um neto de Saul. Saul tinha se tornado o maior inimigo de Davi. Tentou matar Davi 4 vezes.
E Davi, depois que Saul morreu, Davi chorou feito um condenado e disse: haverá algum dos descendentes de Saul para que eu use de misericórdia para com ele? Aí disseram: tem um aleijadinho aqui. Mas ele não era só aleijadinho, não, meu amigo. Ele era podre, porque ele tinha ferida nos pés e bicheira. E Davi botou ele aonde? No centro da sala do banquete. O bicheirento, o filho do inimigo, o neto do inimigo. E Deus também fez isso com os filhos do diabo e tornou-nos filhos dele e nos colocou no centro do seu banquete por sua graça. No dia que você entender isto, você vai deixar de julgar os bicherentos que tem aí, porque Deus é que cuida de bicherento. Você vai dizer assim: ô bicherento, eu também era e Deus me achou. E eu não sei se ele não tem um convite. Eu gosto muito dessa ilustração do pastor Ed René. O pastor Ed René foi muito feliz nessa visão. Num dia que estava a mesa posta lá no céu, o camarada morreu e chegou lá no céu assim de repente e já chegou querendo puxar a cadeira para sentar. Aí ele puxou uma cadeira e o anjo, chefe do banquete, virou e disse: não, essa cadeira não. E disse: por quê? Porque essa cadeira está reservada. E ele era, como crente novo também, gente chegou no céu como novo, quer saber de tudo. E está reservada para quem? Está reservada para Hitler. Para Hitler? Aí ele pensou um pouco, disse: eu não quero sentar do lado de Hitler. Saltou umas 2 ou 3 cadeiras e puxou outra aí. Quando ele puxou, ele disse: essa também não, que ela está reservada. Está reservada para quem? Está reservada para Herodes. É Herodes o que matou as criancinhas? É. E eles vêm? Ele disse: se vêm eu não sei, mas que foram convidados, foram. Então, vamos ficar quietos, porque eu não sei quem são os convidados. Eu estou dizendo para você que há um convite. Se vem, eu não sei. Se vem, eu não sei. Eu sei que a graça de Deus foi feita aí. Como o filho nada podia fazer, também nós nada podemos fazer. E é necessário que nos sentemos à mesa do banquete e desfrutemos desta graça de Deus. Pois pela graça, pois somos salvos, vamos ver juntos essa paráfrase. Pois somos salvos somente pela graça, através da fé, e esta fé não vem de nós mesmos, é uma dádiva divina por meio de Jesus. Não vem atravessadamente pelas nossas próprias obras, para que nós não nos gloriemos. Não é nossa. É dele. Cristo Jesus deixou bem esclarecido esse ponto ao dizer em João 15:5, sem a minha pessoa, vocês não podem fazer coisa alguma. Não podem ser vivificados, não podem crer, não podem arrepender-se, não podem fazer nada de cunho espiritual, porque você está morto espiritualmente. Você pode fazer do ponto de vista do intelecto, do ponto de vista da alma, do ponto de vista do corpo, mas o homem natural encontra-se espiritualmente morto, portanto incapaz de ter ou fazer qualquer movimento espiritual. Está entendendo ou não? Deixa eu ver, está entendendo? Mas eu tenho dúvida. O que eu posso fazer? Você pode sim. Pode sim. Sabe o quê? Aparecer com seus pecados. Eu ontem li isto, dancei na cadeira, porque eu não podia dançar de outro lugar. Um livro que eu estou lendo desses teólogos bons, que ele diz assim: a única coisa que eu pude oferecer para a minha salvação foram os meus pecados pelos quais eu não podia me libertar.
Se você tem alguma coisa melhor, olha, muito prazer em conhecê-lo, mas vamos ficar distante. Porque você vai ficar arrogante, vaidoso, orgulhoso com aquilo que você fez. E orgulho foi o pecado do primeiro anjo, o pecado do primeiro homem e o pecado de qualquer um de nós que pensa que pode fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. Cristo Jesus, presta atenção aqui. Cristo Jesus, Deus, homem, Cristo Jesus, e somente Ele é a causa de toda a nossa salvação. Jesus Cristo, agora não é Cristo Jesus, Jesus Cristo. Então somente Ele é o processo evolutivo de toda a nossa santificação. Depois nós vamos gastar tempo nisso aqui, um dia todo sobre esse assunto aqui, bem clarinho. Bem como Ele é o auge ou clímax de tudo que está relacionado à nossa glorificação. Glória, pois, ao Cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. Aleluia e amém. Um dos textos mais impressionantes que eu olho na Bíblia, que eu fico abismado, é quando eu vou lá para o capítulo 5 de Apocalipse, e aí ele diz, quem vai abrir o livro? Quem vai abrir o livro? Quem é que vai abrir o livro? Não tem ninguém que possa abrir o livro. Aí ele disse, aquele que foi morto, mas está vivo. Eu olhei e vi um leão. Ele disse que era o leão aliás, ele diz, o leão da tribo de Judá. Eu olhei e quando eu vi, eu não vi um leão, eu vi um cordeiro que tinha sido morto e estava vivo. Ele falou de um leão, mas eu vi foi um cordeiro. Dá uma lidinha depois, antes do almoço de hoje. Capítulo 5 de Apocalipse. Você vai ficar também bem abichornado. Diz que é um leão e eu vejo um cordeiro. Eu olho para uma fera e vejo um cordeiro ferido, fazendo com que todo mundo tire a sua coroa e os deposite aos seus pés. Aquele que te ama. Para terminar, para a gente poder tomar ceia, vou lhe dizer o seguinte: ninguém gosta do Evangelho. Só aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. O mundo não gosta do Evangelho. Ele odeia o Evangelho. Porque o Evangelho tira todo o mérito do ser humano. E tudo é dele, por ele e para ele. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.